Bíblia. E eu gostaria que quem soubesse ficasse de pé e respondesse. Agora eu peço duas gentilezas. A primeira, não use o amigo Google para responder. Não pergunte ao Google. Google, que o Google gosta de responder as coisas. E também, não abra a Bíblia, porque eu sei que abrindo a Bíblia os irmãos vão achar. A gente vai abrir a Bíblia daqui a pouco. A intenção é verificar se essa informação está na nossa memória, está no nosso aprendizado ou não. Então, sabendo que os irmãos não vão usar nenhum destes dois artifícios, que os irmãos são tudo crente e vai para o céu, a gente vai fazer a pergunta, e quem souber, por favor, fique em pé. É uma pergunta de um trecho bíblico bem conhecido dos irmãos, que fala sobre, muito bem, que fala sobre os 12 espias. Os irmãos conhecem a passagem, muito conhecida. Os 12 espias que foram olhar a terra lá e viram que a terra era boa, que o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. E nós vemos ali Josué e Caleb, que trouxeram informações positivas a respeito da terra, e nós tivemos os outros 10 espias, que trouxeram uma palavra negativa, e isso trouxe uma situação desagradável para o povo, e acabou o povo não tendo coragem de entrar na terra prometida. Glória a Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, como praticamente todos os irmãos conhecem essa passagem bíblica, eu peço por gentileza, quem souber, diga para nós o nome dos 10 espias que tiveram medo. Essa felicidade quer dizer o quê? Que é muito fácil, é? Vamos baixar para 5. Quem pode citar 5? Muito bem. Glória a Deus. 3, tá bom? Quem pode citar 3? Só tinha 12, citar 3 daqueles que... Meus amados irmãos, o objetivo dessa pergunta não é constranger, nem medir a capacidade de conhecimento dos irmãos. Longe de mim isso. Até porque eu sei que aqui tem pessoas altamente capazes e altamente conhecedoras das Sagradas Escrituras. Mas a intenção que eu trago para poder trazer nesse primeiro momento esta palavra, ou esta pergunta, é para mostrar que uma situação dessa tão conhecida nossa, uma situação dessa que praticamente até as crianças sabem dessa história, teve 12 homens que foram os pilares dessa situação. Nós só nos lembramos de Josué e Caleb. Os outros 10, parece que a nossa mente, a nossa memória tem um programa, a gente pode até ler, mas não fica. Porque, meus amados irmãos, uma coisa que nós temos que entender: 2 foram lembrados pela fé, 10 foram esquecidos pelo medo. Nós não lembramos do nome dos 10, porque o que mais ficou forte nessa trajetória, ou nesse momento, não é o nome que eles têm, mas a atitude incorreta que eles tiveram. E a atitude incorreta que eles tiveram foi tão forte que conseguiu passar em cima do nome deles. Quando os irmãos não souberam, não se sintam constrangidos, porque se eu tivesse na mesma situação, eu ia ficar do mesmo jeito, não sabia também não. Eu só vim saber porque eu meditei nessa palavra, digo, olha,
Mas por quê? Porque o fato negativo apagou, ou sobrepôs. Mas eu vos convido a abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 13, versículo 4 em diante. Lembrados pela fé e esquecidos pelo medo. Números capítulo 13, Números 13, versículo 4 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E estes são os seus nomes, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então está aí o nome daqueles que fizeram parte da história, fizeram parte do momento mais maravilhoso que poderia ser do povo de Israel. Até porque eles estavam, a terra que eles espiaram não era qualquer terra, não era mais um terreno, não era mais uma cidade. Uma terra onde o próprio Deus prometeu, desde que quando se encontrou com Moisés, quando nós vemos em Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, Deus disse: olha Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, sofrimento, eu vou tirar meu povo lá do Egito, vou levar para uma terra que mana leite e mel. Fala de uma terra de prosperidade, de uma terra abençoada, uma terra de paz. E o interessante é que naquele momento, Deus já fala para Moisés: olha, vai ter Jebuseu, vai ter Eveu, vai ter gente já tomando conta da terra para vocês. Mas Deus está te dando na mão do povo de Deus essa terra. E durante a história, na narrativa bíblica, Deus vem confirmando a sua promessa de dar ao povo de Deus a terra que manda leite e mel. No versículo 13, ou melhor, no capítulo 13 que nós lemos, no versículo 1, também o Senhor fala: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus não disse: olha, vão lá, vê se dá certo, tenta, quem sabe, alguma coisa consegue lá. Não, terra bacana. Era a promessa de Deus para o povo de Israel. Espia, verifica como é lá, faz a estratégia para poder entrar na terra. E Moisés manda homens. E o interessante, meus amados irmãos, que quando nós não lembramos dos nomes desses homens aqui pela sua conduta, eles não eram qualquer um. Não era simplesmente: rapaz, vai dar uma voltinha aí na tribo aí, quem tiver sem fazer nada, pega aí para essa missão. Não. A Bíblia diz que eles eram maiorais de cada tribo. Eram líderes, eram pessoas que tinham responsabilidade de liderança, eram pessoas que foram escolhidas entre milhares ou quem sabe milhões,
Até porque a palavra do Senhor diz que saíram do Egito 600 mil homens, e quando coloca aí com mulheres, com criança, adolescente, aquela coisa toda, supõe-se aí que milhões de pessoas pode ser o número que estava do povo de Israel. E dessa multidão, escolheram apenas 12 para essa missão. Então esses homens tinham uma grande responsabilidade. Eles representavam não apenas ele, mas toda uma tribo. 12 homens, 12 tribos de Israel. Mas mesmo assim, 10 deles não ouviram, ou melhor, não atentaram para acreditar na promessa que Deus tinha feito para eles. Homens maiorais, homens líderes, homens representantes, homens com capacidade, homens com autoridade sobre o povo naquela situação, mesmo assim, não conseguiram fazer o que deveria ser feito. Por quê? Porque eles deixaram que o medo fosse maior do que a fé. Deixaram que as situações e as circunstâncias que eles viram pudessem tirar, ou diminuir, ou quem sabe desfazer daquilo que Deus já tinha prometido. Homens importantes, homens escolhidos, homens de liderança, mas estavam olhando mais as circunstâncias do que o Deus que pode todas as coisas. Na nossa vida, meus amados irmãos, independente de qualquer coisa, nós temos que acreditar, se Deus prometeu, Ele faz, se Deus falou, se cumpre, não importa o que esteja acontecendo, não importa a situação, não importa as dificuldades, se Deus falou, vai se cumprir, porque Deus é fiel com a sua palavra. Agora, para isso é preciso nós termos uma coisa chamada fé. Aqueles homens poderiam ser autoridades em Israel, mas se não tem fé, a autoridade deles caiu por terra. Até porque quando olhamos o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, não é complicado, não é mais ou menos, é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar aquele que fez todas as coisas, independente de qualquer coisa, nós temos que ter a fé no nosso coração para agradar o coração de Deus. Foram os espias, foram os escolhidos. Voltaram e no seu retorno, eles viram as mesmas coisas. Os 12 foram juntos, viram as mesmas coisas. Viram a prosperidade. Por gentileza, Números 13 e 27. Um irmão que achar pode nos ajudar. Todos os 12 disse: a terra é de verdade. Assim como Deus disse que manda leite e mel, a terra é próspera. Estava na época das uvas, trouxeram um cacho de uva lá. 2 homens trouxeram, com uma vara, trouxeram o cacho de uva para mostrar a prosperidade da terra. Os 12 viram as dificuldades, as mesmas dificuldades. Por gentileza, Números 13, 29. Os malaquitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jubiceus, e os
todos viram a mesma coisa. Todos foram juntos, viram a prosperidade e viram as dificuldades. A grande questão da vida, irmãos, não é ver. A grande questão da vida é como proceder daquilo que nós estamos vendo. Essa é a grande questão. Alguém poderia dizer, não, se eles viram a mesma coisa, logicamente eles devem ter o mesmo conceito a respeito da situação. E a Bíblia mostra que os conceitos foram diferentes. Enquanto alguns olharam para as dificuldades, começaram a descrever, e de repente Josué se intervém na situação, e no versículo 30 do mesmo capítulo 13, ou melhor, Caleb, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tem um relatório. Quando estava terminando o relatório, Caleb disse, vamos subir, Deus vai nos dar. O mesmo que viu a mesma dificuldade dos outros. E agora vem aqueles que têm uma visão negativa sobre a situação. Por gentileza, versículo 31, 32 e 33. A coisa foi bem diferente. E o interessante é que a função dos espias era levantar informações para que Moisés e aqueles que tivessem sob a sua orientação, ajudando, pudessem formar o planejamento certo para entrar na terra. O interessante é que eles aqui não trazem apenas informações sobre a terra, eles já trazem um veredito final. Não dá certo, nós vamos se acabar. O mesmo povo que viu um mar se abrindo. O mesmo povo que viu 10 pragas assolar o Egito e não pegar uma praga no povo de Deus, estando lá no meio do Egito, esse mesmo povo. O mesmo povo que estava vendo um milagre, Deus fazendo. Agora chegou e disse, não rapaz, o pessoal lá é forte, o pessoal lá é grande, o pessoal lá não dá certo não, nós vamos tudo morrer. Lembrados pela fé, esquecidos pelo medo. E o interessante, irmãos, que uma palavra negativa ela tem um poder de contagiar mais as pessoas do que uma positiva. Uma coisa boa é até difícil. Alguém disse que notícia boa vai devagar, mas a ruim, ela pega o Wi-Fi e vai-se embora. É uma tendência do ser humano nisso. Não foi diferente desde aqui o tempo. O povo disse logo, pronto, vamos morrer. Era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Era melhor que tivesse ficado morrer lá, porque lá também tinha um lugar para se enterrar. Meus irmãos, se nós não acreditarmos naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, quem é que vai acreditar? O irmão chegou e disse, pastor, eu tenho um projeto aqui para lhe mostrar, mas eu acho que não vai dar certo não. Aí disse lá o projeto todo, o que é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que não vai dar certo não.
Mas por quê? Eu digo, nem o senhor acredita. E quanto mais eu e o povo. Irmão, se nós não acreditarmos naquilo que Deus tem para fazer conosco, quem é que vai acreditar? Glória a Deus. Nós temos que estar firmes, que sabendo de uma coisa, mesmo que se for jogado na cova dos leões, Deus vai estar conosco para fazer coisa grande. Aleluia. Eu não preciso de alguém para poder me trazer fé, não. Eu tenho que ter fé no meu coração. Glória a Deus. Lembrados pela fé, mas esquecidos pelo medo. O medo, todo mundo tem medo. O medo é até um fator positivo, que é um mecanismo de defesa para a gente não se meter em problema. O medo é bom. O problema é que o medo não pode nos dominar. E uma pessoa que se diz corajosa não é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que consegue dominar o medo. É diferente. Porque o medo paralisa. Os homens que saíram com a promessa, eles não saíram para dizer, ei, vem cá, vai olhar aqui esse terreno ali para ver se é bom para a gente construir aí. Não. Eles saíram já com o objetivo, vão lá olhar a terra que mana leite e mel que Deus prometeu para a gente. E daqui a pouco eles olham para as dificuldades, têm medo, e não vai dar, lá é ruim, lá é assim, lá não dá não, a gente é gafanhoto perto deles. O medo paralisa. Quando Golias chega para afrontar o exército de Israel, todo o exército ficou só pelo tamanho de Golias, da espada, do escudo, do bocão dele, que ele tinha um bocão. Não tem homem aí não, aquele negócio todo. Ficaram amedrontados. Até que chegou um que não olhou para o tamanho de Golias, olhou para o tamanho da fé que ele tinha no Deus que pode todas as coisas. Quem olha para Golias, irmão, fica aterrorizado. Porque a lógica de logo não dá, não tem condição. Ele é grande, ele é forte, a espada, olha a lança, olha o equipamento, não dá. Mas quando alguém olha para aquele que é maior do que Golias, maior do que problema, maior do que a dificuldade, maior do que a luta, ele não vê a dificuldade, mas diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Espera aí que ele vai para a pedra agora mesmo. Glória a Deus. Se não tiver fé, irmão, não vai. Se olharmos só para as dificuldades, nós ficamos no caminho. Mas quando olhamos para a fé, o nosso Deus, Ele tem feito coisa grande e vai continuar fazendo na nossa vida. Nós temos que acreditar naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não importa a dificuldade, nós temos que ter fé. É pela fé que nós conseguimos a nossa vitória. Raabe nasceu em Jericó. Jericó está na lista onde Israel vai passar. Israel não vai só passar, Israel vai dominar, vai destruir Jericó ali para passar. Israel manda agora dois homens lá verificar a terra. Raabe, uma mulher de Jericó, uma mulher cuja conduta social não era nada provável, uma prostituta, mas ela decide pegar aqueles dois israelitas que estavam lá olhando para invadir Jericó e esconder na casa dela no telhado. E chega o pessoal de Jericó, cadê o pessoal de Israel que está aqui? Disse, não, já estiveram aqui, agora já foram. Foram para onde? Foram por aqui, ó. Faz carreira atrás que dá tempo de pegar. E o pessoal saiu correndo para lá. Depois sai, desce aqui, ó, pega para cá. Mas por que ela fez isso? O que ela fez? Ela colocou em risco a vida dela
porque ela estava fazendo um ato de traição contra Jericó. Ia morrer ela e a família dela, ia morrer todo mundo. Mas por que ela fez? Porque ela disse: olha, nós temos ouvido o que Deus tem feito. Nós temos ouvido que Deus abriu o mar vermelho, que Deus vem dando livramento ao povo. Nós cremos que nós estamos também nas mãos de Deus, que que Israel vai prevalecer sobre nós. Ela tinha mais fé do que o povo de Israel. E pela ação, pela atitude dela, a vida dela foi poupada junto com a sua família. E tem mais. Quando olhamos o primeiro capítulo de Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus. E fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Aí daqui a pouco alguém para no caminho e diz: e Raabe? Mas na genealogia de Jesus não pode. Tem que ser israelita. Mas lá está escrito: e Raabe, Arabacana, Surecana. Mas não pode, a conduta dela não é socialmente reprovada. Mas está escrito: e Raabe. Eita, glória a Deus. É pela fé que Deus muda tempo, muda a estação. Se for preciso, até a árvore genealógica Ele balança, encaixa quem Ele quiser encaixar, para que o nome dEle seja glorificado. Alguém pode não entender, mas vai estar lá Raabe. Alguém pode não gostar, mas está lá Raabe. Alguém pode achar que não devia, mas está lá registrado. Raabe pela fé entrou na genealogia de Jesus. Pela fé nós somos lembrados. Pelo medo nós somos esquecidos. Não importa a dificuldade, a fé que nós temos é poderosa, porque a fé num Deus que é todo poderoso. Deus não é poderoso não, Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Não importa se é enfermidade. A Bíblia fala de uma mulher enferma em Marcos 5, que tinha um fluxo de sangue, que não tinha medicina que desse jeito, que perdeu todo o dinheiro que tinha para tentar achar alguma coisa, e nada. Até que ela decidiu usar a fé, colocar a fé em ação. Foi em 200 milhões de médicos, nada. Gastou tudo que tinha, que não tinha, nada. Mas quando ela colocou a fé em ação, a fé não precisa de muita coisa não. Ela não pensou: olha, se eu tiver uma audiência com Jesus, se o Senhor Jesus parar para falar comigo uma hora, se Ele for almoçar lá em casa, se Ele pernoitar lá, não. Se eu totalmente tocar na roupa dele, num pedacinho, já é o suficiente. Aleluia. É a fé que faz essas coisas, é a fé. Ela toca e o mestre diz: opa, quem foi que me tocou? Ela se identifica e o mestre diz: olha, tua fé te salvou. A tua fé, aleluia. Você pode perder tudo aqui nesta terra. A tempestade pode tentar acabar com tudo que você tem. Mas enquanto você tiver a fé, aleluia, Deus é capaz de fazer grandes coisas, até o impossível na minha e na tua vida, porque é fé, a fé, nós somos lembrados pela fé. Glória a Deus, glória a Deus.
nossas decisões definem a nossa vida. Como é que nós estamos tomando as decisões? Pela fé ou pelo medo? As nossas decisões definem o nosso legado. Lembrados pela fé, esquecidos pelo medo. E agora o rebuliço lá, os espias fazem aquele labacé todo, o povo fica desmantelado. Resumo: não vai entrar mais na terra prometida não. Vai dar uma voltinha agora de 40 anos. Mas para que esse tempo todo? Para morrer tudinho que não creu. Vai entrar quem? Vai entrar Josué, vai entrar Caleb. Josué e Caleb vão entrar. Glória a Deus. Pode demorar 40 anos, mas vai chegar o dia de pisar na terra prometida. E dizer: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Imagina o que é para Josué e Caleb, depois de 40 anos, olhar para aquela terra e dizer: eu vi essa terra há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás eu tinha no meu coração que Deus ia fazer isso na minha vida. Aquilo que Deus tem prometido na tua vida, use a fé que Ele vai cumprir no tempo certo. Não está demorando, não está passando não. É no tempo certo que Deus vai entrar, no tempo certo que Deus vai agir, no tempo certo que Ele vai fazer. Vai chegar o tempo de você pisar na terra prometida que Deus tem estabelecido para a tua vida. Vai chegar o tempo da terra que manda leite e mel. Vai chegar o tempo do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Não importa as circunstâncias, use a fé, e Deus vai fazer coisa grande na nossa vida. Josué e Caleb não eram os mais fortes, não eram os mais capacitados, não eram os mais ricos, não eram os mais guerreiros. Não víamos distinção que pudesse colocar eles em destaque em relação aos outros, a não ser uma coisa: a fé. A fé de olhar uma situação que aparentemente não tem jeito e dizer: realmente, para mim pode não ter jeito, mas o Deus que chamou dá jeito. O Deus que chamou dá jeito. Como queremos que a nossa vida seja pautada? Como queremos que as decisões da nossa vida sejam executadas? Que a palavra possa estar no nosso coração nessa noite. Seja pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E eu creio que nessa noite Deus está renovando a nossa fé, está aumentando a nossa fé. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Levante a tua cabeça nessa noite e prossiga naquilo que Deus tem colocado na tua vida. Levante a tua cabeça nessa noite e diga que pode estar difícil, pode estar com circunstâncias adversas, mas o Deus que eu sirvo, Ele é capaz, Ele é fiel, Ele é santo, Ele pode, Ele é... É o meu Deus, é o teu Deus que vai nos garantir vitória. Guarde a fé. Glória a Deus. Não importa a situação, nunca perca a sua fé.
Alguém disse que não ia dar jeito, mas eu tenho fé. Alguém disse que era difícil, mas eu tenho fé. Alguém disse que era muito complicado, mas eu tenho fé. Alguém disse que é tão grande que a gente é como gafanhoto, mas eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Pode falar palavra negativa como for, mas eu tenho fé. Pode mostrar um quadro feio, pintado, totalmente ruim, mas eu tenho fé que o Deus Todo-Poderoso pode mudar essa situação. Que o Senhor Jesus ajude a cada dia nós possamos aumentar a nossa fé e possamos andar confiantes que Deus é capaz de fazer coisas grandes na nossa vida. Confiante que, se for preciso, até o impossível torna-se possível na vontade daquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas.